Eu sou Kátia Góes, jornalista de formação e comunicadora por opção. Eu sou Rubia Samarco, jornalista de formação e executiva por opção. E você está ouvindo mais uma entrevista do podcast Cadê a Mentoria que estava aqui? A nossa conversa de hoje é com Fernanda Araújo. Formada em Direito e há quase 2 anos parte do jurídico de um grande banco multinacional, Fernanda é jovem e já tem uma trajetória inspiradora. De participante a voluntária do Projeto Gauss, que proporcionou acesso de jovens às principais universidades do Brasil, Fernanda é uma jovem que inspira outros jovens e vai inspirar você também. Oi, Fernanda, tudo bom? Oi, menina, tudo bem? Tudo bom. Prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Prazer aqui é todo nosso. Vamos começar pela sua experiência lá no Gauss, que foi onde eu te conheci e pude ouvir a potência da sua voz também. Vamos pelo princípio. Como você soube do projeto e o que você já fez por lá? Conta um pouco pra gente. Claro. Eu conheço o projeto desde o início. Eu não peguei o primeiro ano de Gauss, mas a partir do segundo ciclo eu já estava com eles. Eu conheci o Gauss por conta das amigas dos fundadores, com a minha mãe, e a minha mãe não acreditou que o projeto existia. O Gauss, só para dar um contexto um pouco mais amplo, mas o Gauss ele patrocina, ele dá bolsa, ele dá infinitas possibilidades aí para pré-vestibular e vestibulinho, que a gente chama agora, que é quando você está no 9º ano e está indo para o ensino médio. Então ele faz as duas transições. Ele faz ensino médio também para a faculdade. Então eu entrei nesse segundo ciclo, no segundo ano de Gauss, para fazer o pré-vestibular. E assim, ninguém conseguiu acreditar na época que esse projeto existia, porque eles dão mentoria, eles garantem que você vai estudar, que você vai conseguir atingir o seu objetivo. Então eles te dão todas as armas para você lutar a luta do pré-vestibular, para você entrar na melhor opção que você escolheu. É por meio da educação que eles apostam nas vidas das pessoas. Então eu conheci o Gauss através de uma das amigas de um dos fundadores. Eu conheci no último dia que eu podia me inscrever. Foi um pouco emocionante, eu dei uma corridinha ali, mandei e-mail, fiquei ligando incessantemente até pro André, que não tá mais aqui em São Paulo, que ele tá lá em Brasília, trabalha na AGU hoje em dia. Também é um cara super interessante. E aí fiquei perturbando um pouquinho o André o dia inteiro, assim, um pouco por dedicação e um pouco por sorte, né? Deu tudo certo e fiz a prova e passei. E são 2 etapas, né? Até hoje também aumentou um pouquinho o número de etapas só por conta da quantidade de voluntários, de pessoas que estão tentando entrar, mas na minha época foram 2 etapas. Eu fiz uma prova que é semelhante ao Enem e fiz uma segunda etapa que era com uma mesa de gente me entrevistando. Então nessa hora a gente chora, nessa hora a gente lembra de tudo, e o Gauss é muito sobre isso, a emoção, a luta e principalmente a parte de estudar, do ciclo de educação e formação, tanto acadêmica quanto pessoal. Então, o Gauss é extremamente especial e desde o início o Gauss sempre representou tudo isso para mim. Muito legal, né? Um projeto que incentiva os talentos, né? Que com certeza você era uma boa aluna, você tinha um futuro brilhante pela frente e não tinha muitas oportunidades, né? Então, abriu as portas para você. Exatamente, para tantas outras pessoas e que às vezes precisam até muito mais do que eu, porque eu sempre estudei em escola particular, com bolsa. Como você falou, eu já estava bem encaminhada, mas tinha alguns passos ali que precisavam ser dados e eu não conseguiria, não tinha perspectiva fora Gauss. Fora o Gauss, não sabia nem como passar determinadas barreiras, não sabia nem que determinadas barreiras existiam. E aí pessoas como Ana Carol, como Samuel, como Paulo, não dá nem para nomear todo mundo aqui, mas me mostraram um caminho, me deram monitoria e assim, é sensacional o trabalho que eles fazem, a quantidade de pessoas que não nasceram em famílias organizadas, tanto financeiramente quanto ali no âmbito social mesmo, e que hoje o Gauss consegue dar esse apoio e consegue deixar que a pessoa alcance o objetivo dela através do estudo. Porque é isso, você só dá a oportunidade da pessoa estudar. Isso é extremamente gratificante
saber que essas pessoas existem. Eu e a Kátia, a gente realmente acredita no poder do estudo, né? E no seu caso em especial, eu acho que além de você acreditar por ter visto, né, isso se potencializar na sua carreira, e já já a gente fala até dela, eu vi aqui que você é voluntária ainda no Gauss, né? E num projeto que chama Black Finance. Conta pra gente um pouco sobre esse projeto, o que você faz também de voluntariado, né? Já tão jovem e já devolvendo o que a Tem que vida lhe trouxe, né? Conta pra gente esse Black Finance, conta pra gente o que você faz. E aí a gente continua sempre no Gauss, acho que muitas pessoas vão continuando porque a gente se comunica todos os dias, a gente se ajuda, um ali dando dica um pro outro, então não é nem um voluntariado assim super. Não, também tem o voluntariado formal, que a gente tem o programa continuado, mas tem o companheirismo do dia a dia. E aí, desse companheirismo do dia a dia, nasceu o Black Finance, de algum amigo, de um que conversou com o outro, e o Eduardo Lima, hoje, que também está no Investment Banking do Morgan Stanley, ele fundou com alguns dos amigos deles, que não eram do Gauss, mas o Edu do Gauss, fundou o Black Finance, que é para trazer pessoas negras para o mercado financeiro, e aí não exatamente para criar vagas, etc., mas para preparar mesmo também, no mesmo viés do Gauss, de incentivar o estudo, incentivar a preparação técnica e ali que a gente chama do soft skill também, que não é só você estudar, é você saber se comunicar, é você saber quais são os jeitos de lidar com determinadas situações. E aí o Black Finance atua nesse aspecto. E ele nasce com o mesmo blueprint do Gauss, de incentivo à educação, de incentivo à inclusão. E hoje a gente trabalha com cerca de 20 pessoas, 20 bolsistas. A gente não chama eles de bolsistas, a gente chama eles de estudantes, que estão tentando ou se realocar no mercado financeiro ou tentando acessar vagas no mercado financeiro. E aí a gente vê pessoas que já pesquisaram há muito tempo. E é isso, é um mercado muito, infelizmente hoje em dia ainda muito seleto, porque você precisa ter estudado em determinadas escolas, você precisa ter, e óbvio, tudo isso precisa, mas no sentido de facilita muito você ter estado em determinados ambientes, e essas pessoas não estavam lá, elas não tiveram acesso a esses ambientes, por questões sociais, por questões econômicas. Então a gente tenta ao máximo dar para essa pessoa também instrumentos para ela ir lá e lutar a batalha do mercado financeiro, porque tem a parte da educação, do acadêmico, e aí às vezes a pessoa até já se formou na faculdade, só que ainda tem uma outra barreira a ser passada ali, que é a barreira do mercado financeiro. Como você passa da entrevista do RH para a entrevista com o time que você vai trabalhar, quais são os critérios, muitas vezes é o inglês que as pessoas não tiveram acesso mesmo na faculdade. Então, apontar também para essas pessoas, tal e tal fulano que estão provavelmente competindo com você, elas tiveram esses acessos. Então, mostra também que você está correndo atrás, não é óbvio, sabe? Não é óbvio. E aí, focado no mercado financeiro de São Paulo, principalmente Black Finance, porque o mercado financeiro funciona muito, é muito parecido, mas também é muito diferente. Mas é muito importante que as pessoas te conheçam, todos eles. Então a gente foca no mercado financeiro ali na Avenida Faria Lima, em São Paulo, para que as pessoas sejam conhecidas ali, contratadas e consigam crescer. E aí, além do curso que a pessoa quer, ela também consegue escolher a vaga que ela quer, o futuro que ela quer. É mais uma parte que a gente sentiu falta e que hoje eu faço parte junto com o Edu e os nossos colegas. Muito legal isso. Na primeira temporada aqui do podcast, a gente conversou com a Edinalva Moura, e ela falou muito disso do idioma, né, da questão do idioma, que é uma barreira mesmo, principalmente para as pessoas negras e pardas, que às vezes é decisivo. Se você não fala outra língua, você não é contratado. E que as empresas têm que ver isso também, né, que assim, muitas vezes elas podem incentivar isso, né, ajudar os funcionários a estudarem, dar mais oportunidades, né, abrir as portas. Eu vi que você fala inglês, francês, espanhol.
Eu queria que você desse uma dica para as pessoas que têm uma certa dificuldade, um certo bloqueio, né? Como se desenvolver no idioma para ter mais chances também no mercado de trabalho. Eu tive a chance de estudar desde pequena o inglês, até porque minha mãe sempre me incentivou muito. Eu tive essa sorte de ter uma mãe maravilhosa, que me criou sozinha e que, assim, me moldou para ser, assim, a melhor pessoa que ela conseguiu me tornar. Eu sou muito grata a ela. E eu sempre estudei desde pequena inglês. Então, seja por bolsa, seja porque alguém viu ali que eu me interessava muito e pagou para eu estudar, mas uma grande parte de tudo isso é saber onde estão os materiais de estudos, saber utilizá-los e praticar todo dia. Acho que praticar todo dia em todos os idiomas é muito importante. Trocar idioma do celular ajuda muito. Acho que o meu maior desafio até agora foi o francês, está sendo francês, então eu estou com ele estudando todos os dias aqui, tentando ter contato todos os dias, então é se colocar na zona de desconforto do idioma. É não saber mesmo o que você está lendo, o que você está falando, o que você está ouvindo, mas se colocar ali à disposição em todos os momentos possíveis, óbvio, porque todo mundo trabalha e estuda tem outras preocupações, mas que, por exemplo, o idioma do celular é uma coisa que todo dia me incomoda para pedir Uber, para falar com as pessoas, porque muda, mas é desafiar o seu cérebro todo dia, e é muito importante, até quem faz palavras cruzadas, todo mundo sempre fala, se desafie, coloque o seu cérebro para funcionar, e eu acho que ajuda muito ter esse desafio no dia a dia, seja qual for o idioma. Boa dica. Antes de passar aqui um pouquinho para a tua carreira, eu queria dar um grande viva para sua mãe e todas as outras mães que fazem isso, que a sua mãe fez por você. Essas mulheres são, assim, sensacionais. E também falar da Edinalva Moura, que a Kátia falou, ela está nesse projeto, ela é líder do coletivo Pacto das Pretas. E uma frase dela lá da primeira temporada, quem for também depois que escutar aqui a Fernanda, corre lá e clica na Edinalva Moura, que é inspiradora, ela fala: a gente quis mostrar que a Faria Lima também é para as pessoas pretas. Essa frase colou em mim desde então, sabe? Não sai mais da minha cabeça. E, bom, então, voltando aqui para a Faria Lima, né? Quer dizer, você nem começou na Faria Lima. Eu vi que você tem três experiências, digamos assim, distintas e já nesse curto espaço de tempo, né? Então, 2019, perdão, você trabalhou num tribunal, certo? No Tribunal de Justiça de São Paulo. Depois você foi estagiário em 2 escritórios de advocacia e agora sua experiência de 1 ano e 9 meses no Pactual, né, no jurídico de um banco. Conta pra gente, Fernanda, qual a diferença entre esses 3 ambientes? Como que você chegou ali no tribunal e a pessoa que você está agora? Conta pra gente essa evolução. Então, a minha experiência no tribunal, ela nasceu muito porque eu queria ser juíza desde o início da minha carreira acadêmica. Eu acho que o meu grande incentivo para estudar sempre foi esse. E quando eu acabei de entrar na faculdade, começaram a surgir todos aqueles, feira de estágio, feira de não sei o quê. E aí também conversando com a minha mãe, ela falou: meu, mas por que você já não vai e trabalha logo no fórum como um juiz, que é o que você quer ver e quer ser? Então você já começa a se preparar desde já. E aí eu fui, tentei, assim, só no Dr. Pellegrinelli mesmo, porque foi o juiz da época que eu vi que tinha vaga. E como eu tava muito no início da faculdade, eu falei: meu Deus, o que eu vou falar pra ele, né? Porque eu tava no primeiro semestre indo pro segundo. Eu falei: olha, eu obviamente não sei nada, mas o que eu posso te prometer é que eu vou estudar todos os dias, que eu vou estudar muito. Então, contei minha história pra ele, contei do meu incentivo, de todos os desafios para chegar até ali, e ele acreditou em mim e eu trabalhei com ele. Ele, inclusive, é um profissional excepcional. Ele teve um pouco de treinamento com... treinamento, a gente fala mais contato acadêmico, profissional, com o ex-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, que é o Dr. Pereira Calças.
que é também, assim, excepcional. Eu tive um pouco de contato também com ele por conta do doutor e a doutora Renata Mota, que são do Tribunal de Justiça de São Paulo, mas os dois de primeira instância, né, e o Pereira Calços foi o presidente. Acho, se não me engano, até no mandato passado, e eu tive essa chance de poder ter essa interação com eles. E depois, assim, foi muito interessante, foi muito legal trabalhar esse período com ele, mas ao longo dos meses a gente percebe que não é aquilo. Era muito legal, era excepcional trabalhar com ele, mas a gente conversa muito dia a dia de perspectiva de carreira, de objetivos, de ritmo, de remuneração. Óbvio, um juiz em São Paulo ganha muito bem. Um juiz, aliás, no Brasil ganha muito bem. Mas não era aquilo que eu imaginava, não eram aquelas habilidades a serem desenvolvidas, não era mais aquilo que se encaixava no meu sonho. Então eu tive a chance de poder descobrir isso, ele me deu essa oportunidade, foi muito importante. E aí, com os casos se desenrolando e tudo mais, eu tive contato com muitos escritórios de São Paulo, vi como os advogados trabalhavam, onde tinham mais advogadas, por exemplo, porque eu gostaria de ser treinada por uma mulher, eu acho que foi um outro requisito que eu pude colocar para minha carreira, ser treinada por mulheres, porque eu acho que faz muita diferença, sim, no meu aprendizado. E aí fui para um escritório, fui para o Lefosse trabalhar com arbitragem especificamente, que é um método de resolução de disputas bem específico, mais voltado ali para disputa societária, para uma disputa que não vai para o judicial, que ele não vai para o juiz, ele vai para um árbitro. Enfim, tem várias particularidades que você estuda mais o direito material. Então eu fui pro Lefosse depois, que é um escritório full service aqui, na Faria Lima também, em São Paulo. E depois fui para um boutique para ver um pouquinho mais de judicial mesmo, mas também vi arbitragem e foram duas experiências muito excepcionais. Trabalhei com mulheres maravilhosas e sempre tem uma pessoa ali que te guia, sempre tem um mentor ali que vai crescendo naturalmente. Então as coisas, a minha carreira foi caminhando de uma forma muito interessante. Eu pude ver muita coisa até agora. E trabalhar num banco que é completamente diferente de trabalhar em um escritório. Assim como foi a minha transição, assim, foi um baque do tribunal pros escritórios. Eu brinco que eu fui de baque em baque, porque trabalhar no fórum era um mundo, trabalhar num escritório full service era outro mundo, trabalhar num escritório boutique também era outro mundo, e trabalhar num banco que é multinacional, que é o maior banco da América Latina, assim, é um outro mundo completamente diferente e tem sido bem desafiador, mas é muito interessante, é muito legal. Para a gente ver a diferença das gerações, né, Rúbia? Ela já entrou na carreira querendo ser treinada por uma mulher, ter se espelhado em outras mulheres, né? Coisa que há 20 anos era muito difícil. Até hoje é difícil, né? Não, a gente tem mentoras, né? A gente nem sonhava, Kátia, né? A gente não Uhum. tinha esse pensamento, sabia, Fernanda? Não. A gente não pensava nisso. É um E elas, privilégio grande da nossa geração. É um privilégio muito grande. Muito legal, assim. Mas você falou que você queria ser juíza, isso surgiu de onde? Bom, o direito surgiu de onde? Você, quando foi prestar vestibular, foi só em direito ou você ainda estava meio em dúvida, tinha outras profissões que você poderia seguir? Então, eu sempre quis trabalhar com direito. A minha mãe queria que eu fosse médica. Então, teve um grande período, assim, alguns anos da minha vida que eu estudei para prestar medicina, mas ao final, assim, quando eu cheguei no final do ensino médio, eu falei, mãe, não, eu vou prestar direito mesmo, é isso mesmo. E ela falou, não, desde pequena você tem contato com algumas pessoas através das clientes dela, que eram algumas procuradoras, tive contato com algumas servidoras públicas que trabalhavam em fórum,
enfim, e que algumas advogadas também, e que foram incentivando, assim, eram pessoas que eu admirava muito desde pequena, e aí elas trabalhavam com essas coisas que elas iam descrevendo e eram muito legais. E aí eu descobri, eventualmente, né, você vai crescendo, e aí um dia eu perguntei, mas o que você fez, assim, até chegar lá, como é que faz? Elas todas falaram, eu fiz direito, eu fiz isso e aquilo, lê esse livro, e eu já gostava muito de ler, então eu lia tal livro, outro livro, e todo mundo brinca que são livros super chatos de direito. Eu super gostava. Imagina, eu olhava o Código Civil e falava assim, nossa, tem isso aqui que determina tal coisa. E sim, tem que ter alguma coisa que fala como as coisas funcionam. Porque eu não tinha as palavras quando eu era pequena para saber do que se tratava. Mas eu achava sensacional. Então, foram essas mulheres que me mostraram ali que era o caminho do que eu gostava de fazer, era aquele, e como a minha mãe sempre falou, eu não quero que você seja escolhida, porque ela fala muito sobre a dor dela de ter sido escolhida para a profissão dela, que ela não gostaria disso para mim, e que ela também não ia me forçar a seguir um caminho que eu não queria seguir, que era o da medicina, que é uma profissão maravilhosa, é uma profissão, cara, que exige muito de você, e que você faz uma coisa que é muito, muito legal e muito importante para a sociedade, só que não é para mim. Só que realmente não é para mim. Então, foi assim, foi por meio de outros profissionais, desde que eu era muito pequenininha, que eu descobri o que era o direito e que eu realmente queria fazer aquilo. E acho que o juiz era uma figura que aparecia muito na televisão e nas notícias, então eu fui ali desenvolvendo esse interesse, até pelo imaginário social também, porque, o juiz. Então, depois que eu fui aprovada, eu falei, não, acho que meu primeiro emprego é esse mesmo, eu vou pro fórum, vou tentar uma vaga no fórum e tentar descobrir se é isso mesmo que eu quero fazer. Descobri que não era aquilo que eu ia fazer. Muito bacana. Essa é a grande prova também de que a gente pode ir mudando de ideia, inclusive no meio do caminho, né? E vai dando tudo certo. Olha, Fernanda, muito obrigada por passar aqui pra gente a sua experiência, por inspirar. E vamos todas as pessoas juntas no mundo, a caminho de um mundo melhor, não é verdade? Verdade. Muito obrigada, meninas. Acho que é muito importante o que vocês estão fazendo aqui. Muito, muito. Muito obrigada. Obrigada a você. Obrigada. Se você tiver sugestão de temas ou de entrevistados para os próximos episódios, é só comentar no nosso Instagram, @cadementoria, ou enviar um e-mail para cadamentoria@gmail.com. Até o próximo episódio.